Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira sessão do treinamento de liderança. Com muita alegria que nós estamos iniciando essa transmissão para que a sua vida seja enriquecida, para que de fato vivamos liderança de acordo com a palavra de Deus. Na nossa sessão de hoje, seguindo o nosso material didático, vamos falar sobre liderança prática no ministério. De fato, a gente precisa migrar daquilo que é planejado, daquilo que é sonhado para a execução. Não adianta apenas termos planos, termos muitas coisas ali compartilhadas da parte do Senhor e não dar passos em direção àquilo que Deus estabeleceu como visão na nossa vida. É certo que a gente não vai começar na plenitude, mas é o dia a dia, é o passo a passo que vai nos conduzir ao lugar que Deus nos tem preparado para nós. Então isso é muito importante. Amém? Como de costume, temos estimulado ao compartilhamento desse treinamento. Se você conhece pessoas que carecem desse tipo de instrução, você pode estar compartilhando. Cada reunião está aqui salva no nosso canal. Você pode maratonar, você pode compartilhar e convidar pessoas a estarem participando. Hoje é o nosso penúltimo dia. Na próxima quarta-feira será o encerramento desse ciclo. Creio que não é o fim, mas é um ciclo que se encerra e que nós estamos aqui à disposição do Senhor para sempre proceder de acordo com o que Ele tem para nós. Né? Temos desejado realizar encontros pessoalmente, né, presencialmente, e estamos aqui na iminência do Senhor nos sinalizar, nos apontar para a gente poder caminhar dentro desse propósito maravilhoso e formar lideranças. Né? E eu peço a vocês que orem junto conosco, para que a gente possa galgar cada vez mais esses caminhos que estão aí, que são necessários, né? Existe muita carência, como eu mencionei, e nós estamos aqui para verdadeiramente ajudar a formar os trabalhadores. Uma das coisas que eu acho interessante sobre o apostolado é que muito preconceito existe sobre isso, mas a vocação ela é verdadeira, ela é necessária para os últimos dias, justamente por conta dessa percepção que aqueles que ocupam o ofício apostólico têm. Né? Cada dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tem uma inclinação de trabalho, tem ali algo que vai chamar mais a sua atenção para ser trabalhado. E na perspectiva apostólica, você vai sempre perceber um viés de preparar o corpo de Cristo, principalmente levantando líderes para que eles possam estar ali ajudando nessa grande seara, trabalhando com efetividade juntamente com a igreja, porque de fato foi para isso que Deus estabeleceu aí os dons na igreja. Né? Paulo vai usar duas frentes de trabalho para o aperfeiçoamento dos santos, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 12, e para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço. Então você vai perceber que, de fato, essa edificação como um todo, ela está no caráter do cristão e também na capacitação do cristão. Aperfeiçoar o santo é trazê-lo para a imagem de Cristo, trazê-lo para o caráter de Cristo, alinhá-lo ao caráter de Cristo, à estatura de varões perfeitos, de varões maduros, e também capacitá-los para desempenhar o seu ministério. Todos têm um ministério em várias esferas de atuação, e aí o trabalho dos ministros do Evangelho é ajudar a igreja a entender quais são esses trabalhos e ajudá-los a se desenvolverem para desempenhar esse trabalho. Então, o apostólico ele caminha muito nessa perspectiva de ministério, de liderança, de capacitar mesmo, de se interessar por esse assunto, porque de fato ele é muito importante. Eu sei que muitos frisam no âmbito do fazer discípulos para Jesus, que está corretíssimo,
Mas a gente também tem um outro discipulado que é exatamente esse aqui que a gente está experimentando, que é o discipulado para aqueles que vão discipular. Tem um livro que eu estou lendo a respeito do ofício apostólico, que o título dele é Equipando os Equipadores. Olha que interessante, porque no inglês, essa passagem que fala sobre o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ele fala sobre equipar os santos. Então, faz todo sentido, porque equipar de fato é dar as ferramentas, é colocar ali as virtudes, direcionar, receber dons, graça da parte de Deus através dos 5 dons para poder desempenhar o seu ministério. Então, basicamente é isso que a gente tem focado e a gente quer de coração estimular que você que está participando aqui, que é um motivo de alegria e de gratidão para nós, você está aqui atendendo a essa convocação, entendendo que você realmente precisa, e também o nosso desejo é que haja uma reprodução, né? Que você possa estar levando esse conteúdo para a sua comunidade local, para aqueles que você tem liderado. Esse é o propósito, não é algo que está fechado ao Ministério Renovo, pelo contrário, nós produzimos para o reino. Esse é o propósito que Deus nos confiou, como nós temos falado sobre visão, né? Essa é a visão que o Senhor compartilhou conosco. E é por isso que ele pode contar conosco nessa missão, porque a gente não tem, de fato, o nosso ministério como precioso. Amém, irmãos? Dito isto, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação da aula passada, porque eu tenho esse hábito de sempre ficar meditando naquilo que a gente conversou. E eu me lembro que nós falamos sobre esse tópico de que o líder ele precisa ter sabedoria para lidar com conflitos, lidar com situações difíceis, para que haja ali a preservação da unidade, que o corpo ele seja preservado, ele seja mantido íntegro. Uma das coisas que me vieram, né, que é muito importante a gente frisar, é que a sabedoria ela sempre vai nos conduzir da melhor maneira. Ela vai nos levar a ter discernimento do modo e do tempo que nós devemos agir. Eu não posso achar que estou sendo sábio falando no momento que não é apropriado, por mais que eu esteja ali com toda a razão em estar trazendo uma correção, trazendo uma repreensão, mas eu preciso ter a sabedoria de discernir, de ler, de interpretar o ambiente que eu estou para poder executar aquilo que é necessário. Provérbios diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então, algo de fato vai ser melhor recebido quando é feito da maneira correta. Então, existem coisas que vão ser mais efetivas quando elas são feitas ali no secreto, no íntimo, quando você chama para perto, quando você ajuda aquela pessoa, não no calor do acontecido. Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada no culto ou ali nos bastidores do culto, e o líder, por não ter maturidade ou não ter sabedoria, acaba ali maltratando a pessoa, trazendo uma correção, uma repreensão dura na frente dos outros. E como isso é inconveniente, isso é vexatório. E uma das coisas que nós somos chamados a fazer é liderar com amor. Em 1 capítulo 13, está exposto que o amor não se porta inconvenientemente. Então, o fato de termos uma liderança, de sermos ali, termos por Deus a autorização de exercer a autoridade no rebanho, não nos torna isentos de procedimentos com sabedoria e coerência. A gente, de fato, precisa levar a sério isso aqui. Porque eu já ouvi tantas histórias, até já passei por situações constrangedoras com certos líderes, porque eles não tinham esse tato. E se você não tem uma estrutura para suportar esse tipo de infantilidade ou de imaturidade por meio da liderança, você acaba se desviando, saindo do propósito,
você acaba esfriando na fé e isso é muito sério. Nós não podemos ser responsáveis pelo desvio das pessoas. Uma coisa é a pessoa resistir à palavra, ela não querer seguir o que é certo, quando a gente procede corretamente, com amor, com sabedoria, e mesmo assim o indivíduo ele nega aquilo, ele não quer saber. Aí é outra história. Mas se aquele desvio, aquela queda, aquele dano que foi causado na vida da pessoa foi por causa de um mau procedimento da nossa parte, então a gente precisa aprender a reconhecer e a se retratar. Porque, de fato, a retratação mostra que o líder ele é maduro na sua maneira de viver. Porque não é possível você agir errado e ainda ter uma pose como se estivesse correto. Não, a pessoa que tem que aprender a ouvir, a pessoa é que tem que amadurecer para não ser melindrosa. Já ouvi isso várias vezes. Mas que tal você ser como Jesus na sua maneira de liderar e evitar constrangimentos, evitar coisas que são desnecessárias? Porque, como eu falei, a pessoa realmente pode ser imatura a ponto de não receber, mesmo com todos os cuidados? Pode. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente é só uma má administração de discernimento, é uma falta de percepção, onde ali há pessoas sendo machucadas em nome de uma liderança que está sendo ali ativa nas suas funções. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o microfone. O microfone é uma ferramenta, embora a gente saiba que microfone não é bíblico, não tem lá escrito que o ministro ele só é ministro porque tem um microfone na mão. Mas é certo que o lugar onde há uma plataforma, uma elevação, e, consequentemente, um instrumento que amplifica a sua voz, isso se torna uma arma. Uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Principalmente porque é um instrumento que dá veículo à voz. Né? E 18:21 de Provérbios fala que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, de fato, a maneira como nós usamos a nossa língua e, consequentemente, com o microfone na mão, vai trazer um efeito muito grande naquilo que é produzido nas pessoas. Então, eu tenho que realmente ter muito cuidado com esse procedimento, para não ser ali o pivô do desvio, do esfriamento, da corrupção na vida das pessoas. Porque a posição de liderança ela carrega responsabilidade e também influência. E a gente precisa ter muito cuidado para utilizar, como a gente viu lá atrás, que a autoridade que nós temos ela não é um instrumento de controle, de autoritarismo e também não é de constrangimento. Amém? Então eu gostaria de colocar isso porque eu acredito que foi algo que o Espírito Santo trouxe à tona no meu coração posterior à aula, para que a gente pudesse registrar isso também e trazer como uma instrução importante a todos. Eu tenho que saber me portar, eu tenho que fazer leitura de ambiente, eu não posso ser conduzido pela carne, porque líder também tem carne. Da mesma forma que o liderado tem carne, o líder também tem. E se ele não tiver maturidade, se ele não tiver ali domínio próprio, mansidão, vai dar lugar à carne. E uma vez que você dá lugar à carne, isso põe em xeque tudo aquilo que é feito. Então, viva no Espírito, ande no Espírito. E como Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 5:16, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. E um dos desejos da carne é justamente pender para a indignação, para a raiva, para a cólera. E a gente precisa segurar os ânimos para não sucumbir nesse sentido. Amém, queridos? Então, feita essa recapitulação e também dando esse reforço, vamos entrar hoje no nosso assunto que tem a ver com liderança prática no ministério. A gente tem caminhado aqui numa jornada crescente, né, falando ali sobre as bases, sobre os fundamentos, depois dando essa ênfase na necessidade da gente saber se comunicar
corretamente, desenvolvendo aí ferramentas que são indispensáveis à liderança. E hoje a gente vai falar sobre essa liderança sendo exercitada, sendo praticada, porque de fato a gente tem que migrar do âmbito do entendimento, do aprendizado e passar para a execução. Eu ouvia um corte de uma palestra de um empreendedor, não, como eu sempre falo, né, eu não endosso tudo aquilo que escuto, porque de fato nem tudo tem ali apontamentos santos, né? Tem muita coisa que é misturada com coisas mundanas, enfim. Mas aí, nessa ocasião, escutando aquele palestrante, ele disse que estava prestes a contratar eu acho que era um CEO, ou seja, um chefe executivo para uma empresa determinada. Ele estava participando do processo de seleção. E quando estava entrevistando esse candidato, aí ele perguntou: e aí, quais são suas expectativas para o cargo, né, para estar ali na empresa? E uma das coisas que esse candidato falou foi que ele queria aprender, né, queria estar ali como um aprendiz em todo aquele contexto daquela empresa e tudo mais. Aí esse palestrante disse, né, você veio aprender ou veio executar aquilo que você já sabe? Quando é que você vai sair da sala de aula? Você nunca vai deixar de aprender? E eu entendi o que ele quis dizer, porque de fato a gente tem que ser um eterno aprendiz. É certo que a gente não pode parar de aprender, a gente não pode chegar num nível na nossa vida onde a gente acha que já sabe tudo, que já domina tudo e pronto, a gente não precisa mais de nada, mais de ninguém. Isso é um engano. Por mais que a gente tenha o conhecimento amplo das coisas, a gente pode se aprofundar nesse conhecimento ouvindo outras pessoas, lendo materiais a respeito. Então, a jornada ela é sempre, né, de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Mas é certo que a gente também tem que saber que a gente precisa assumir essa responsabilidade de pôr em prática o que a gente já aprendeu. E isso não é falta de humildade. Pelo contrário, isso é uma postura de alguém que, de fato, é, tem uma maturidade estabelecida na sua vida e sabe exatamente por que está fazendo aquilo que está fazendo. Eu me lembro que quando eu fui designado a começar a ensinar em cursos bíblicos, eu tinha um sentimento no meu coração que carrego até hoje, que é aquele senso de estar pronto para encarar, vamos dizer assim, aquela missão. Então, quando me designaram a sala de aula, eu não me senti impotente, incapaz, pelo contrário, a certeza que eu tinha a cada matéria, a cada escola que eu passava, era que o Senhor me preparou para aquele tempo. Então, para esse tempo que se chama hoje, eu estou pronto para isso. Esse sentimento de insegurança geralmente acompanha por dois motivos, pelo menos. O primeiro é de fato não estar pronto para fazer aquilo que foi chamado para fazer, porque, como se diz no âmbito empresarial, de empreendedorismo, que sucesso se estabelece quando a oportunidade se encontra com a preparação. Então, quando você se prepara, ainda que você não esteja atuando naquilo que foi prometido ou onde você quer chegar, quando uma porta se abrir, quando uma oportunidade surgir, você vai estar pronto para aquilo. Você não foi pego de surpresa. Mas existe também um segundo fator, que é uma humildade que muitas vezes é fabricada. Não é uma verdadeira humildade. É uma humildade que é proveniente da falta da humildade, né? É uma, como se chama, é uma falsa humildade. É muitas vezes as pessoas se colocarem numa condição de coitadinhos, é um sentimento de autocomiseração, como se nunca fosse ali, né, capaz de executar aquilo. E, irmão, sinceramente, a gente precisa migrar para um novo estágio na nossa vida. Se a gente tem capacidade dada por Deus, se a gente foi treinado, se a gente foi preparado, então por que a gente não pode se posicionar? Como Jesus, ele disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E quando ele volta do deserto e vai ali à sinagoga, ele pega o pergaminho do profeta Isaías
e encontra a citação que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os algemados, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, será que Jesus estava deixando de ser humilde porque ele estava se localizando na palavra de Deus e assumindo a sua posição? Eu acredito que de maneira nenhuma. Então, qual é o problema de você se ver pronto e apto para exercitar aquilo que você foi preparado por Deus para fazer? Às vezes eu escuto, muitas vezes no âmbito da pregação da palavra, muitas pessoas sempre falando, não, porque quando você perde o frio na barriga, aí porque você já deixou de depender de Deus. Irmãos, isso é senso comum, isso não é bíblico, isso não é doutrinário. A gente não pode achar que ter medo está associado à humildade, porque de fato a palavra é muito clara em reforçar que nós não devemos ter medo. Jesus falou, Deus falou ao longo de toda a história: não tenha medo, não temas, porque eu estou contigo. Uma coisa que eu tenho no meu coração é a convicção de que Deus está comigo, independente de onde eu estou. Se é para um grande grupo, se é para um pequeno grupo, se é numa gravação, se é a queima-roupa, se alguém pede ali, ó, traz uma palavra, porque a gente queria ouvir você com relação a isso. Irmãos, a convicção que eu tenho é que Deus está ali comigo. Marcos capítulo 13, versículo 11, Jesus falou aos discípulos que quando eles fossem levados aos interrogatórios para estarem diante de autoridades, eles não se preocupassem com o que deveriam falar, porque o Espírito Santo falaria por intermédio deles. Então, essa é a convicção que a gente deve ter, que o Espírito Santo está conosco, nos habilitando, nos capacitando, nos dando graça para nós exercitarmos a liderança, o ministério, e não ficarmos nessa plataforma de insegurança, de medo, de impotência, de autocomiseração, de inferioridade, porque de fato isso não vem de Deus. Uma coisa é se humilhar diante da potente mão de Deus, porque é dele que vem a nossa capacidade. E outra coisa é uma humilhação desproporcional que traz um travamento, uma inibição no fluxo da unção, da graça que há na vida do indivíduo. Então, se você quer definitivamente fluir na graça de Deus para a liderança, então você tem que ter confiança em Deus de que você tem a habilidade dada por Deus para exercitar aquilo que você foi chamado para fazer. Então, é um trabalho conjunto. Você e Deus vão trabalhar juntos na execução do ministério que você recebeu. Lembra do que a gente leu em Romanos capítulo 12? Paulo diz que há uma diversidade de dons que é dada, e ele fala que, acompanhado ao dom, é necessário ter uma postura, é necessário ter uma ação correspondente. Então, se eu recebi ministério, eu tenho que fazer ministério com dedicação. Se eu recebi liderança, governo, então eu tenho que fazer isso com destreza, eu tenho que fazer isso com habilidade. Então, a minha capacitação, o meu empenho, a minha desenvoltura, ela vai ser crucial para aquilo que Deus tem para executar através da minha vida. Então, de fato, esse nosso tema ele engloba essa condição da gente sair desse patamar apenas de aprendiz e passar a ser um executor, a ser um praticante do ministério que nós recebemos. Porque, de fato, a gente não só cumpre ministério com o plano espiritual ou teórico. O espiritual ele vem antes. Enquanto eu meditava sobre essa nossa aula de hoje, eu estava vendo esse caminho que nós estamos perseguindo, estamos trilhando, melhor dizendo, de que primeiro você tem uma vocação, você descobre essa vocação, você entendeu que tem um chamado para o ministério, você entendeu que tem um chamado para liderar. Então aqui a vocação ela foi descoberta por você. Em segundo lugar, você precisa agora buscar em Deus qual é a perspectiva ou qual é a visão que você vai estar atuando dentro desse chamado, dentro dessa vocação. Então aí você pegou a vocação e trouxe para o âmbito da oração
para que agora a visão ela seja compartilhada para que você receba a sua perspectiva, qual é a sua esfera de atuação dentro daquilo que você foi vocacionado por Deus a atuar. Ótimo. E agora é exatamente a execução daquilo que foi dado, porque é na oração que você vai ter ali a visão compartilhada, a perspectiva profética e também o discernimento de quando você vai estar atuando ali. E aí o Senhor ele vai estar te conduzindo da melhor forma. É por isso que você não pode deixar de se consagrar. Você tem que ter o hábito de estar constantemente dizendo ao Senhor que se cumpra em mim a tua vontade, que o Senhor prevaleça, que os teus planos prevaleçam na minha vida, porque tudo isso vai fazer com que haja verdadeiramente uma permissão para que Deus possa atuar através de você. Provérbios 16, 1, Provérbios 19, 21, Filipenses 2, 13, são textos que eu carrego comigo porque eles mostram essa perspectiva de que eu preciso depender dos planos do Senhor na minha vida. É Ele que opera em nós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, tudo isso vai se estabelecer na nossa vida por meio da consagração. Quando eu digo ao Senhor, fique à vontade para fazer aquilo que está no teu coração, que eu possa ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos para a execução da tua vontade. Eu digo para vocês, pegando mais uma vez o meu testemunho como um exemplo, uma das coisas que, quando eu comecei a descobrir o propósito, quando eu comecei a entender aquilo que Deus me chamou para fazer, esse viés de liderança sempre foi algo que se destacou aos meus olhos. Ministério, liderança. E isso, para mim, sempre foi algo que, dentre todas as outras coisas, essa sempre foi a saliente. Eu me lembro que quando a gente começou a desenvolver propósitos, a projetos para o corpo de Cristo, eu me lembro que a gente justamente começou por esse viés de jovens no ministério. Nós temos duas séries falando sobre ministérios para os jovens que estão em nosso perfil no Instagram, ap.rafaelreis, com dois Fs, e lá nós executamos. O primeiro foi justamente falando sobre os 5 dons ministeriais, onde nós convidamos amigos, pessoas que estavam próximas naquela época e estavam ocupando esses dons para estarem trazendo ali testemunhos, vida, né, e inspiração para a juventude. E a segunda edição foi falando sobre o empreendedorismo, falando sobre o jovem no mercado de trabalho, porque não somente você cumpre a vontade do Senhor na esfera de liderança eclesiástica, mas também pode estar liderando, pode estar atuando em diversas áreas da sociedade. Então ficou lá também registrado. Nós convidamos vários amigos queridos que falaram aí pelo menos em 7 áreas a respeito da atuação em mercado de trabalho, em várias esferas da sociedade, família, cultura, a política e assim por diante. Então também está lá. Então perceba que sempre foi a linha, sempre foi essa a nossa abordagem. E de um tempo para cá, as coisas estão se aprofundando, estão sendo aperfeiçoadas e amadurecidas, onde a gente não está mais só na esfera da juventude, mas agora de forma mais ampla. Né? Realizamos recentemente a série de lives Liderança Forjada no Fogo, onde eu pude ali convidar pessoas com mais de 25 anos de ministério que ali compartilharam das suas vidas, das suas experiências. Então, é algo mais abrangente, mas está ali alinhado com um propósito, alinhado com uma vocação que foi descoberta lá atrás, que estava lá no secreto, e graças a Deus nós estamos perseverando e vamos avançar muito mais. Agora, com o treinamento para a liderança, já estamos planejando realizar esse treinamento presencialmente aqui na cidade que nós estamos morando, em Gravatá. Já temos aí uma estimativa para os próximos meses, então, de fato, é o Senhor que vai fazendo. O nosso papel é agarrar o que Deus nos confiou e correr com isso.
e ele vai abrindo as portas, vai dando os projetos, vai inspirando e a gente vai galgando e vai avançando para a glória dele em nome de Jesus. Então, vamos colocar em prática no campo, no dia a dia da missão, na liderança que o Senhor nos confiou, porque de fato isso é o que vai dar o sentido daquilo que fazemos, se é algo frutífero ou se não, se é algo que não está sendo frutífero. E que Deus nos livre da inércia, da estagnação, da frieza, de qualquer outro sentimento de improdutividade. Amém, queridos? O primeiro bloco da nossa aula de hoje, ele compete o âmbito da visão. E a visão associada ao propósito que Deus nos confiou. Então, o primeiro passo que nós devemos dar é entender a vocação pela qual nós fomos chamados e receber da parte de Deus qual é a nossa perspectiva, porque de fato é ela que vai nortear os nossos passos. A visão celestial, ela vai dar o sentido pelo qual nós vamos estar servindo, nós vamos estar trabalhando. Ela vai ditar qual é a nossa esfera de atuação. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, quando foi ali divinamente interceptado por Jesus a caminho de Damasco, a Bíblia fala que depois daquele episódio, Jesus levantou um discípulo chamado Ananias, onde ele recebeu a revelação do propósito de Paulo. E quando Paulo ouviu da boca de Ananias o que Jesus tinha na vida dele, ele carregou aquilo durante toda a sua jornada. Ele deu testemunho daquilo que aconteceu diante das autoridades lá na frente, já quando ele está trilhando ali os últimos passos do seu ministério diante de autoridades judaicas, você vai ver Paulo falando isso. E ele nunca foi econômico. Ele falou ao rei Agripa também que foi fiel à visão celestial. Então você percebe que um homem que carrega uma visão celestial, ele vive com um propósito claro. Ele pode não saber toda a jornada, mas ele sabe qual é o caminho que está reservado para ele. Porque de fato ele entendeu pelo Espírito Santo qual é a sua esfera de atuação. E de uma forma ainda mais ampla, Paulo foi chamado a levar o evangelho aos gentios, aqueles que estavam fora do contexto dos judeus. Então, isso movia Paulo a estar exatamente atacando, né, a estar ali galgando os territórios que estavam fora de Israel, porque ele sabia que essa era a missão dele. É claro que em meio ao trajeto, o Espírito Santo foi ali direcionando ele para onde ele devia ir ou não. Como Atos capítulo 16 mostra que ele estava desejando ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. E em seguida eles receberam ali uma revelação por meio de sonho da Macedônia, e ali eles foram conduzidos à Macedônia e não para a Ásia, porque de fato era o tempo para alcançar aquele povo. Então isso mostra que a visão, ela dita o ritmo, ela mostra a direção, ela mostra o sentido, e é isso que a gente precisa. Perdão. É isso que a gente precisa, ter uma visão clara daquilo que Deus tem para nós. Eu amo esse texto porque é uma das bases de uma visão. Provérbios 29:18. Não havendo visão, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, de fato, a gente precisa de uma visão. E a visão, ela se sustenta em alguns pilares. Primeiro, é algo que foi recebido de Deus, não é algo inventado na cabeça de um ser humano, mas é algo que foi compartilhado por Deus mediante uma vida no secreto, uma vida de oração, como eu falei há pouco. Eu entendo a vocação, recebendo da parte de Deus o desvendamento, a revelação, e em seguida eu me dedico em consagração e, consequentemente, em busca para discernir qual é a minha perspectiva, qual é a minha esfera de atuação. E é Deus que dá, é Deus que revela e não a gente que inventa.
Lembre-se, guarde isso no seu coração. Tudo que você inventar, você vai ter que sustentar. O que você se meter a inventar, você vai ter que sustentar. Porque Deus se responsabiliza em dar graça onde ele está ali atuando, onde está associado com o seu divino propósito. Agora, onde não há uma perspectiva de Deus, então a pessoa vai ter que aguentar e suportar nas suas próprias forças. E, irmãos, isso é muito difícil, é muito mais complicado, porque com isso eu não estou dizendo que o ministério ele é fácil, ele é tranquilo, ele tem as suas demandas, os seus percalços, os seus ossos, mas a gente precisa entender que sim, há uma graça disponível para a gente conduzir a nossa vida, para a gente liderar, para a gente realmente ver Deus ali, ó, participando de tudo que a gente está envolvido. Então isso torna tudo diferente. Nós estávamos gravando a conexão apostólica do próximo domingo, e uma das coisas que falamos foi exatamente isso, de que quando você está carregando o fardo e o jugo de Jesus, você está de fato debaixo da graça que sustenta o que você está fazendo. Se você faz algo que Deus não mandou, porque você quer, ou pode até ter sido transferido por alguém e você não orou o suficiente para ter um discernimento de que você deveria fazer aquilo, então você vai ter que arcar com a responsabilidade. E vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado, porque o Espírito Santo coopera com aqueles que estão alinhados no propósito. Um dia desse, não faz muito tempo, eu estava revendo a história de Jonas. E é interessante que muitas pessoas sempre jogam na conta da soberania de Deus o que aconteceu com Jonas. Ah, Jonas tinha que ir tinha que passar pelo que passou porque Deus queria que fosse dessa forma. As pessoas têm uma dificuldade de entender que o que você faz vai ter uma cooperação positiva ou negativa na sua vida. Eu não sei, sinceramente, porque as pessoas têm essa dificuldade de entender que se você se desvia do plano de Deus, você não vai ter uma vida tranquila, uma vida maravilhosa, como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, você vai desfrutar de uma vida sem graça, uma vida sem participação divina, porque Deus não está atuando na vida de desobedientes. A obediência, ela viabiliza o agir de Deus, porque Deus não age clandestinamente. Deus não age onde há infração, onde a palavra não está sendo honrada. Ele disse na sua palavra: eu velo para cumprir a minha palavra. Então, quem pratica a palavra vai ver o agir de Deus. Quem não pratica não verá. É preto no branco. Então, quando Jonas fugiu da responsabilidade, porque ele não queria ali, né, fazer o que Deus estava direcionando ele para fazer, ele caiu na boca daquele peixe, na barriga, melhor dizendo, né? E ele ficou ali. Mas se você atentar, você vai perceber que Jonas só foi expelido pelo peixe quando ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo, quando de fato ele se consagrou e ele se rendeu ao plano de Deus. Então, se ele não tivesse se rendido, a gente poderia entender que, de alguma forma, ele poderia expirar dentro daquele peixe, poderia se perder, sei lá, em outro lugar, enfim, muita coisa poderia acontecer. Mas a gente não pode dizer que não, ele foi, ele cumpriu, porque Deus quis, porque ele estava na soberania de Deus, ele querendo ou não, ele ia fazer. Por mais que Deus estivesse ali, ó, tratando com ele, não quer dizer que Deus estava tomando as decisões por ele. A gente não pode se enganar a esse ponto. O próprio Jesus falou em João 8,29 que o Pai estava com ele porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Então, vamos ser sinceros. Se Jesus não agradasse ao Pai, Deus não estaria com ele. Isso é sério.
A gente não pode achar que as coisas são apenas soberanas, só coisas ali que não voam uma partícula de poeira no ar se não houver ali uma participação de Deus naquilo. Pelo amor de Deus, a gente precisa sair desse engano de predestinação, de uma soberania de Deus mal ensinada para viver responsabilidade. Quando você lê as Escrituras, você vai perceber que Deus ele participa, ele está atuando onde a sua palavra ela é honrada. Não há atuação de Deus onde há desobediência, onde há coisas erradas. Pelo contrário, sobre essas coisas repousa a ira de Deus. Aí sim você vai ver uma atuação contrária àquelas práticas e não uma atuação favorável. Ananias e Safira, para a gente poder avançar, Ananias e Safira estavam na nova aliança, estavam numa superior realidade à do Antigo Testamento e simplesmente resolveram mentir ao Espírito Santo. Eles tinham ali se comprometido, se responsabilizado em dar um determinado valor, mas escolheram não dar. Retiveram uma parte e ali decidiram dar só uma outra parte. E como Deus falou por meio de Pedro, rapaz, o dinheiro não era de vocês, então por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Por que vocês disseram que iam fazer uma coisa e não fizeram? O que aconteceu com eles, gente? Juízo veio sobre eles. Por quê? Porque Deus age contrário na vida daqueles que é desobediente, que é de fato influenciado por Satanás e permite que isso aconteça. Então não espere bênção, não espere intervenção divina favorável onde não há arrependimento, onde não há obediência, onde não há um posicionamento pela palavra. Engana-se, por isso que Tiago diz: aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele está enganando a si mesmo. Porque, de fato, é necessário praticar, é necessário pôr em prática para ver os resultados. Então, não crie uma visão, receba uma visão da parte de Deus. Se você ainda não tem, se você, baseado na nossa última conversa, se você ainda não tem, rapaz, eu lidero, eu estou à frente de uma obra, eu tudo isso, mas ainda não sei, não tenho uma visão, eu não sei o que. Então é a hora de vamos para o secreto e vamos descobrir aquilo que Deus tem para nós. Porque se for necessário parar o que se faz, porque não está fazendo algo que Deus mandou fazer, é melhor do que continuar e amanhã virar estatística. Em que sentido? Recentemente vi um vídeo de um casal que estava expondo na internet que fizeram de tudo pela igreja, que deram tudo o seu coração, suas finanças, foi aquela coisa maravilhosa. E depois de talvez uns 10 anos de trabalho, ali fecharam a obra e agora vão se dedicar à família e viver com Deus alegremente. Irmãos, a boa obra que Deus começa, ele não vai interromper no meio do caminho, a não ser que haja um propósito, haja um motivo para isso. Muitas vezes, obras nascem fruto de divisão, de desobediência, de vaidade. Então, as pessoas não podem achar que elas vão sustentar sem a graça algo que só se faz com a graça de Deus. Isso chega a ser loucura. Você achar que vai fazer as coisas de Deus sem Deus. Eu me lembro quando a gente começou a reformar a base atual no Recife, no bairro que ela se encontra, a gente ouvia muita piadinha dos vizinhos, de pessoas que estavam ali à volta, porque viam, né, o tamanho da obra e tudo mais, e aí diziam: ah, é muito bom ser pastor, eles diziam assim: vou abrir uma igreja também, vou montar uma igreja também. E aí o pessoal que estava trabalhando com a gente, os pedreiros e tal, eles, às vezes traziam esses comentários, porque claro que eles nunca diziam isso pra gente, né? Isso sempre era comentado por trás, né, pelas costas.
Aí eu mandava levar, né, a minha resposta. Manda eles lá fazer mesmo. Manda eles lá assumir uma obra e fazer algo que Deus não mandou eles fazerem. Manda eles calçarem esse sapato. Eles vão se arrepender amargamente. Porque, irmãos, não é sobre o que nós vamos ganhar nessa vida que faz a diferença, mas é o que estamos apontando ali para a eternidade, para o que nós vamos receber quando Jesus estiver diante de nós e dizer: e aí, o que é que você fez com o que eu te confiei? E você apresentar a Ele obras permanentes. Como Paulo disse aos Coríntios, aquilo que é comparado a pedras preciosas, a ouro, a prata, coisas que não serão consumidas pelo fogo, mas passarão, porque de fato tem durabilidade, tem resistência, tem eternidade envolvida. Agora, se as pessoas acham que vão começar uma obra, abrir uma igreja para ter um salário gordo, para ter apenas influência, para ser uma pessoa reconhecida por conta de um trabalho como esse, pode até ser passar a vida todinha dessa forma, achando que está produzindo coisas para Deus, mas quando for ali provado, não vai ficar nada, porque só foi palha, feno e madeira. Foram coisas corruptíveis, coisas falíveis, coisas humanas, terrenas, que não têm peso de eternidade. E quiçá essa pessoa ainda passe por esse julgamento, né? Porque vão ter aqueles, como disse Mateus capítulo 7, que vão chegar diante de Jesus e vão dizer que fizeram isso, isso e aquilo em nome dele, mas que na verdade Jesus não os conhece, porque não tem legitimidade, não tem autorização, não tem liberação da parte de Deus para fazer o que fazem. Até ajuntam pessoas, até tem seus eventos bombados, seus projetos aí altamente financiados, mas no final não vão ser salvos, porque na verdade foram iníquos na sua maneira de viver. E que Deus nos livre disso. Eu prefiro 1000 vezes, irmãos, fazer o simples, mas que foi o que Deus mandou fazer, do que fazer algo uau, de uma magnitude extra estrondosa, megalomaníaca, mas no final das contas, Deus olhar e dizer: isso para mim não vale nada. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Então, estamos falando sobre os pilares da visão. Primeiro, tem que ser algo recebido por Deus e não inventado. Segundo, a gente precisa ter a maestria na condução ou na transmissão dessa visão, porque ela precisa ser comunicada com clareza, o que nós falamos sobre comunicação eficaz no ministério, precisamos desenvolver uma boa comunicação. Ah, Rafael, eu tenho dificuldade, eu não tenho uma habilidade na comunicação, eu não sei muito bem colocar as palavras. Eu tenho até um livro aqui, foi até bom falar sobre isso agora, porque ele está bem aqui. Estava revendo aqui alguns itens da nossa biblioteca e eu me lembrei desse livro aqui, ó. Olha só, deixa eu colocar o foco nele aqui. Liderar é preciso, de Manassés Guerra. Esse livro chegou nas minhas mãos há muitos anos atrás. Essa edição aqui que eu tenho em mãos, ela foi escrita, deixa eu ver, 2012. Olha só, 2012 esse livro foi publicado e foi nesse interim que ele chegou nas minhas mãos. E ele é um livro relativamente pequeno, não é um livro exaustivo, é um livro muito prático em muitos sentidos e, como o próprio título já fala, ele é voltado para liderança. Liderar é preciso. E ele tem aqui uma seção do livro que ele trata exatamente sobre comunicação. Porque, irmãos, não tem como você ter uma transmissão de visão se você não tem uma boa comunicação. Olha só, ele até trouxe aqui uma citação, está no capítulo 3. Ele diz aqui, acho que é o 2 ou 3, deixa eu confirmar aqui. Capítulo 2. Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Então, de fato, esse capítulo aqui, ele se dedica de forma prática,
de forma bem simples, mas com profundidade sobre como nós devemos desenvolver a nossa comunicação. Então eu deixo aqui esse livro como uma indicação, porque de fato é de suma importância você desenvolver a comunicação. É certo que todos nós vamos ter que desenvolver habilidades, não tem como. A gente pode receber a graça de Deus para algo, mas a gente vai precisar se aperfeiçoar naquilo. Eu não canto hoje como eu cantava quando comecei a cantar. Por mais que seja algo que a gente reconhece que veio da parte de Deus, principalmente eu, quem me conhece sabe que eu não queria cantar nunca na minha vida, mas aprove a Deus que eu cantasse, ele me deu essa graça, mas isso não me isentou de fazer aulas de canto, de estudar, de aprimorar, de alguma forma me aperfeiçoar naquilo. Isso é para pregação, para o ensino, para liderança, para qualquer área da nossa vida. Você pode ter uma vocação, você pode ter uma unção, você pode ter toda a autorização para fazer o que você foi chamado para fazer, mas você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, você precisa ouvir outras pessoas que atuam na sua área, você precisa ler livros, você precisa sair da condição inicial. A graça que Deus dá, ela é um pontapé e uma autorização para você fluir naquilo. Agora eu vou ter que me aperfeiçoar naquilo. É por isso que Paulo vai trazer essa perspectiva. Recebeu o dom disso, então faça isso com diligência, com zelo, com dedicação, faça isso com empenho, porque você precisa cooperar com o dom que Deus te deu. Ele não veio na sua plenitude. Ele é perfeito, sim, mas em nós ele precisa ser estudado, ele precisa ser aprendido, eu preciso entender como me portar com ele. Eu conversava com um policial recentemente e ele trouxe a perspectiva da arma, né? Se um policial ele recebe uma arma para usar como instrumento de justiça, de defesa da população e da sua própria vida, e ele não tem um treinamento para utilizar aquela arma, então ela pode se tornar uma maldição na vida daquele policial. Então é necessário entender que a arma, na sua essência, ela já está pronta para ser usada. Ela já está íntegra, ela está plena para ser utilizada. Mas quem manuseia a arma precisa ser treinado. Então Deus dá um dom perfeito para a gente, mas ele precisa ser ali manuseado da maneira correta. É por isso que quando Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a necessidade de progredirmos nos dons. Então não é o dom que vai progredir, somos nós que vamos progredir em cooperar com o Espírito Santo no dom que ele confiou a nós. Você pode, por exemplo, ter recebido o dom de profecia, mas se aprofundar no dom da profecia. Eu tenho aqui vários estudos sobre isso. O dom profético, treinamento profético, escola de profetas, um monte de coisa voltada para o profético, porque foi a primeira linha que eu me identifiquei até chegar a atuar hoje no apostolado. O apostolado é uma junção de outros dons que o Senhor dá para que haja ali uma associação, uma agregação para então você entrar no ofício apostólico. Então, a primeira veia que eu percebi no ministério foi o profético. Irmão, eu comprei livro, eu ouvi eventos, pessoas, eu mergulhei de uma forma. Eu comecei a ver como profetas mais maduros atuavam, como eles se comportavam, como Deus os usava. Então, isso não vem da noite para o dia. Você vai profetizar, como Paulo disse em Romanos 12, de acordo com a proporção da sua fé. Então, a minha fé, ela pode ser dada por Deus de uma maneira introdutória, mas eu preciso desenvolver a minha fé ela precisa crescer. Então, eu serei mais efetivo no profético, como um todo, revelação, profecia e tudo mais, quando eu me capacito, eu me qualifico, eu sou treinado a desenvolver aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque somente dessa forma seremos ainda mais eficientes no que temos que fazer. Então a comunicação não é diferente.
Se você tem problema de se expressar, se você não sabe como fazer, primeiro, peça ao Espírito Santo que ele é o seu principal professor. E segundo, se imuna de ferramentas que são lícitas para você aprender a se comunicar da melhor forma. Eu tenho outro livro aqui, acho que ele está na seção de cima, tá mais acima, que fala sobre ser especialista em pessoas. Ah, irmão, olha, eu tenho um chamado ministerial, mas eu não tenho uma habilidade em lidar com pessoas. Aí, ó, já já precisa rever isso com muita urgência, porque ministério não é púlpito, em primeiro lugar. Ministério tem a ver com cuidar de vidas. O púlpito é um instrumento para se alcançar vidas. Então eu não posso desassociar uma coisa da outra, eu não posso ser um palestrante evangélico. Eu tenho que ser um apacentador, eu tenho que ser um ministro que vai apacentar as ovelhas de Jesus. Quando Jesus falava a Pedro ali, naquele encontro pós-ressurreição, você conhece a história, que Pedro voltou a pescar, desesperançado diante daquilo que aconteceu, e Jesus foi até ele porque sabia que Pedro foi chamado para um ministério muito importante, e ali, ao ser questionado sobre amar a Jesus, ele disse: Você me ama? E Pedro respondeu: Sim, eu te amo. Então, qual foi o indicativo de Jesus? Apacente as minhas ovelhas. Ah, Pedro foi chamado como apóstolo. Desculpe, Pedro foi chamado como apóstolo, sim, mas como eu já falei, o fato de ser apóstolo, profeta, evangelista e mestre não nos exclui do papel de apacentar ovelhas. Não somos pastores, mas nós auxiliamos Jesus a cuidar de suas ovelhas. Então faz parte do nosso trabalho. Então lidar com pessoas é algo de extrema necessidade e importância. Então você e eu precisamos ter habilidade para lidar com pessoas. Então vamos estudar, vamos aprender com quem já faz, com quem já tem resultado em Deus. Vamos ler a palavra, vamos ver como Jesus lidava com as pessoas, como os apóstolos lidavam com as pessoas. Nós temos vários exemplos de como lidar com pessoas em esfera de autoridade, em pessoas de pé de igualdade, em pessoas que estão ali sendo lideradas, que estão sendo treinadas, discipuladas. Então, existe todo acervo disponível, que precisa ter disponibilidade. E o terceiro pilar da visão: primeiro, recebê-lo de Deus; segundo, tornar acessível e compreensível, que isso tem a ver também não só com uma comunicação clara, mas comunicar sempre que necessário. Como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Então, um ministério que vai ter ali segurança, vai estar tendo uma percepção clara do que tem que fazer, uma direção clara, é um ministério que está sempre revisitando a visão celestial. É por isso que ela não pode deixar de ser repetida. Não é sem propósito, não é como um papagaio, mas é sempre que necessário estar revisitando o assunto, estar trazendo à tona, estar reciclando quem já está, apresentando para quem está chegando. Então é algo que vai sendo ali, ó, cíclico, nunca vai encerrar. É por isso que no treinamento de liderança, os líderes precisam ser os primeiros a ter certeza, a ter convicção da visão que eles estão ali trabalhando, para participar desse processo de reprodução da visão. Isso não é só responsabilidade dos líderes principais, dos pastores presidentes, dos líderes que estão à frente de obras ou de ministérios, mas tem a ver com todos. E aí a liderança primária, ela transmite para a liderança que está sendo treinada, e a liderança que está sendo treinada vai transmitir para os liderados, para aqueles que estão sendo discipulados. Isso é muito importante. Então, faça essa reflexão. Você tem repetido a visão ou espera que os outros adivinhem? Isso é muito sério. Tem muito líder que espera que as pessoas peguem na intuição, mas não espere que as pessoas vão pegar
intuitivamente. Elas precisam de instrução. Elimina a intuição, deixa a intuição de lado, foca na instrução. Fala, repete, ensina com graça, com sabedoria, mas não deixa de falar e ser um guardião da visão, porque de fato esse é o terceiro pilar da visão, é estar ali, ó, sendo um protetor, sendo um guardião da visão, não deixando que haja desalinhamento, que a pessoa, que as pessoas esqueçam do motivo pelo qual elas estão ali. Mas a gente precisa estar sempre revisitando e revisando a visão. Eu me lembro de ouvir uma história que é real do Taj Mahal. Taj Mahal é considerado uma das 7 maravilhas do mundo e está lá na Índia. E a princípio, esse monumento ele foi criado como mausoléu, ou seja, como uma tumba para uma determinada pessoa lá da realeza. Então, se não me falha a memória, pode ter sido o rei, o sultão, que fez isso para sua esposa, algo dessa natureza, que faleceu e ele fez essa obra em homenagem a ela e os seus restos mortais seriam ali depositados naquele túmulo. Só que foi uma obra grande que se prolongou na sua execução. E eu me lembro que, ao contarem essa história, disseram que, com o passar do tempo, com o passar de muito tempo, décadas de obra, acabou se isolando lá, se escanteando os restos mortais dessa pessoa que era por causa disso que a obra estava sendo feita, e até que chegou-se um ponto de que alguém encontrou essa caixa, essa urna com cinzas que eram para estar ali e jogaram fora, descartaram, porque o tempo foi passando, mas a visão não foi reproduzida. Então, esse é o risco que pode acontecer se você não for um guardião da visão. O tempo vai passando e as pessoas vão trabalhando só no intuitivo e, de repente, aquilo que é um ponto importante da visão é descartado, porque meramente se esqueceu do porquê está se trabalhando, está se fazendo isso. Então, cuidado para a visão não ser esquecida. Seja um guardião da visão. A visão que Deus deu, a visão que precisa ser comunicada e repetida e, consequentemente, defendida, ser protegida, porque é a visão de Deus. Então, estamos aqui para proteger aquilo que Deus nos dá. Amém? Bloco número 2. Planejamento e organização. Liderar exige preparo estratégico. O planejamento não é inimigo da fé. Muitas pessoas erram drasticamente em achar que se programar, se planejar é falta de fé. Mas eu preciso entender que o planejamento é bíblico. A sabedoria ela vai aí, ó, trazer várias instruções e eu pego Jesus como principal exemplo de que ele estava se movendo de forma estratégica e planejadamente. Eu não posso achar que Jesus estava fluindo pela intuição. Tudo que Jesus fazia, cada lugar que ele ia, todos os pontos da sua vida estavam baseados numa jornada planejada, estudada. Jesus não saberia do que a palavra dizia sobre ele se ele não tivesse dedicado o tempo de estudo e, consequentemente, mapear qual seria a sua movimentação. Porque, de fato, Jesus nasceu no tempo certo, ele tinha uma agenda para cumprir e ele precisava concluir aquilo que ele foi chamado para fazer num determinado espaço de tempo. Então Jesus não estava vagueando na vida e foi empurrando as coisas com a barriga até chegar na cruz. Não. Foi uma jornada profética, foi uma jornada estabelecida, primeiramente por Deus e, consequentemente, vigiada e praticada por ele. Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
E esse é um dos problemas que uma falta de planejamento e organização ocasiona. É a pressa excessiva, é não ter paciência para entender o progresso e o processo. Eu não posso simplesmente achar que tudo vai acontecer de uma vez, como se não houvesse um processo a ser satisfeito. Houve uma publicação que a minha esposa compartilhou comigo recentemente, de um líder de um ministério nacionalmente conhecido, quiçá até internacionalmente, onde ele fala que, de fato, uma igreja ela começa a ter uma relevância a partir do seu quinto ano. Então, assim, pode ser 5, pode ser 7 anos, a depender. Mas isso faz muito sentido, porque quando a gente analisa algumas questões da natureza, a gente percebe que muitas vezes é assim mesmo. O crescimento, ele muitas vezes vai ser de um longo prazo internamente do que externamente. O bambu é um bom exemplo disso. Recentemente até cheguei a compartilhar com algumas pessoas um vídeo. Esse estudo não é recente, é antigo. Eu ouço sobre a história do bambu há muito tempo. Mas hoje, na esfera que nós estamos trabalhando, é importante a gente revisitar isso, porque fortalece a nossa fé e, consequentemente, traz um alívio no coração com relação a essa demanda desenfreada que muitas vezes existe de não tem que acontecer, tem que crescer, tem que multiplicar, e a gente precisa entender que tudo leva tempo, e o que cresce com consistência leva mais tempo ainda. E o bambu, para ele ser ali visto como muitas vezes a gente vê nos bambuzais, né, aqueles bambus imensos de metros e metros de altura, eles passam muito tempo se desenvolvendo debaixo da terra. Ele passa ali a ter uma maturação interna, uma maturação invisível, para depois, dentro de um espaço que é propício para isso, ele externar aquele crescimento que houve internamente. Então, isso é importante ser transmitido para a igreja, ser transmitido para a equipe. Por mais que Deus dê uma visão ampla a respeito do futuro, de onde nós vamos chegar, a gente precisa entender que há uma jornada a ser trilhada e que para a gente chegar lá com consistência, com fundamento, com força moral, a gente precisa se submeter ao tempo. Aos que estão conosco no Ministério Renovo, Deus me deu palavras gloriosas sobre o futuro do nosso ministério. Eu me lembro de homens de Deus serem usados por ele para trazer ali visões de numerosas multidões, de pessoas que a gente não vai conseguir contar, de tão grande a influência e o alcance desse ministério. Mas nós estamos trabalhando há 2 anos e meio. Então a gente não pode achar que em 2 anos e meio de trabalho a gente vai ver a plenitude do que Deus mostrou e revelou. Seria realmente é, perigoso que isso acontecesse em tão pouco tempo, porque o crescimento ele só é sustentado quando há um bom fundamento. Eu não posso achar que um fundamento raso vai sustentar uma grande edificação. Ela vai cair, ela não vai se sustentar. Eu conheço ministérios que pipocaram, que, meu Deus, aconteceu não sei o quê, mas que se você vai ver hoje, a expressividade e o alcance já não são mais os mesmos, por conta justamente da saturação, dos problemas, da não administração daquilo que foi ah, gerado porque não tinha maturidade. Líderes imaturos trabalhando, muita gente ferida, muito desvio, e isso acontece porque não se respeita o tempo. Eu não posso meramente sair por aí fazendo do jeito que eu quero, buscando gente à torta e à direita e achando que vai ser um sucesso só porque o domingo está abarrotado de gente, tem gente saindo, tem gente assistindo o culto a ministração na calçada. Uau, Deus está nos prosperando. Muitas vezes isso é fruto de braço, de esforço humano. Não é graça de Deus.
porque Deus não vai dar aquilo que a pessoa não tem maturidade para administrar. Deus não é irresponsável. As pessoas são irresponsáveis em muitas esferas, mas Deus não é irresponsável. E é uma coisa que a gente tem aprendido a ter paciência. Começo é tempo de formação, de base, de fundamento, de liderança. E a gente precisa ter maturidade para isso. Jesus começou com 12 discípulos, depois com 70 discípulos, e esses foram ali, principalmente os 12, foram com ele até o final do seu ministério terreno. Então isso mostra que, e perpetuaram, obviamente, a não ser Judas que se desviou, mas os demais, eles foram ali intimamente discipulados por Jesus e foram responsáveis por levar o evangelho extra Jerusalém, Judéia e Samaria. Então você não vai ver Jesus saindo de Israel, mas é certo que os seus discípulos saíram. Então a gente precisa entender essa cadência da liderança para a gente não sucumbir, achando que tem que fazer tudo de uma vez só, de uma forma só, e não entender que mais importante é a gente ter coerência, coesão no que a gente está fazendo, do que meramente resultado. Resultado por resultado pode ser apenas como estrela cadente, uma coisa assim, ó, que vai e para, e some. Que, uau, chamou a atenção e desapareceu. Não, a gente não quer ser estrela cadente. A gente quer realmente fazer com que aquilo que Deus tem nos confiado permaneça, como ele mesmo falou. Os frutos são frutos para permanecer. É isso que a gente tem desejado. Como eu posso, então, fazer um planejamento eficaz? Primeiro, definição de metas realistas e mensuráveis. A gente precisa ter metas inspiradas pelo Espírito Santo. Como eu falei, não é falta de fé, não é do diabo. Pelo contrário, nós podemos ter uma perspectiva do Espírito Santo e nos planejar para aquilo. Quebrar grandes projetos em tarefas práticas. Você pode ter recebido algo realmente grandioso da parte de Deus, mas isso só será cumprido quando você faz ali uma boa repartição do que precisa ser feito. 3. Administração de tempo, recurso e energia com sabedoria. Eu preciso fazer a gestão do tempo para não sobrecarregar as pessoas, porque pessoas sobrecarregadas não vão fazer um bom trabalho. Ter um bom direcionamento dos recursos, principalmente financeiros, para que não se perca desnecessariamente dinheiro. E número 3, a energia. A gente precisa realmente focar naquilo que está associado com o plano de Deus para aquele tempo. E número 4, criação de sistemas simples, mas que são funcionais. É certo que a gente não está preso a sistemas, mas é natural que a gente possa estabelecer ali políticas de procedimento. Por exemplo, quando a gente recebe pessoas novas para caminharem com a gente tem que ajudar essas pessoas a entenderem o propósito, a se serem instruídas naquela visão celestial para elas poderem caminhar com entendimento. Então é necessário existir um sistema de integração ministerial. Nós temos um projeto chamado Renovação, que tem essa proposta de integrar pessoas que podem ser novas nascidas ou que vieram de outros contextos ministeriais e que vão passar por um período de treinamento, de instrução, para que elas saibam exatamente onde elas estão ali se associando. Porque a gente não pode ter igreja como oba-oba. Ah, vai entrando, vai fazendo. Não, a gente precisa ter planejamento e estratégia. Até mesmo para a pessoa ter essa clareza de que, de fato, ela está se associando com algo que Deus a conduziu para lá. Porque se a pessoa vai apenas por oba-oba, então necessariamente ela pode, já nessa primeira, na integração, ela já pode dizer, ih, rapaz, então acho que eu me equivoquei aí. Ótimo, ótimo. É bom que ela saiba disso para não entrar num barco e amanhã tá dando problema desnecessariamente. Então, a integração é uma maneira sistemática de
introduzir pessoas no ministério. Então, sistemas que são simples, mas que vão ali trazer funcionalidade, que vão ajudar na, na, na condução de tudo aquilo que Deus está nos confiando. Então, a gente precisa tirar do papel e pôr em prática aquilo que o Senhor nos confiou. Terceiro bloco, trabalho em equipe. Então, isso aqui está intimamente conectado com aquilo que a gente já falou sobre delegação. A gente não pode simplesmente centralizar tudo nas nossas mãos, porque a maturidade, a visão, a perspectiva, mas a gente precisa aprender a treinar pessoas e confiar as pessoas. Isso também está no livro Liderar é Preciso, do Manassés, onde ele fala sobre essa questão de a gente ter a criar um sistema de treinamento de pessoas onde a gente possa ali ensiná-las a fazer, onde a gente coloca elas para fazer, supervisionando o que elas estão fazendo, e quando elas maturam naquilo que estão fazendo e podem fazer sozinhas, aí você coloca ali para que a pessoa faça de forma autônoma. Claro que a supervisão não vai deixar de existir, mas os níveis de supervisão eles vão sendo mudados, porque de fato você vai passar aquele bastão e vai deixar a pessoa fluindo, a não ser que verdadeiramente haja uma necessidade de uma intervenção, de uma instrução, de uma correção. Mas não havendo isso, você ali vai ter a segurança de que a pessoa transicionou por esses processos. Primeiro eu mostrei como se faz, depois eu disse para a pessoa fazer juntamente com ela, e depois eu deixei ela fazendo porque ela foi aprovada ali na fase de teste daquilo que ela está fazendo. E, consequentemente, criar uma cultura de trazer feedbacks é importante, como nós falamos sobre comunicação. A gente precisa ter esse costume de estar transmitindo, de estar compartilhando, para que a gente possa amadurecer conjuntamente. Então, o ministério é um corpo, embora nós reconheçamos que não se trata de super-heróis, né? Deus nos chamou para servir em unidade, valorizando os dons uns dos outros. 1 Coríntios 12, 18, Paulo diz: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como quis. Versículos 21 e 22. O olho não pode dizer à mão: Não preciso de você, nem ainda a cabeça aos pés: Não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que coisa maravilhosa. Então a gente precisa cultivar a honra em casa, se assim podemos dizer, como Jesus falou, que não há profeta sem honra senão na sua própria casa. Então vamos honrar aqueles que estão servindo conosco, aqueles que estão trabalhando conosco, entendendo que eles vão fluir naquilo que nós não fluímos. O papel do mentor não é ser bom em tudo, mas ajudar as pessoas a se aperfeiçoarem naquilo que elas sabem fazer. Eu me lembro que assistindo o filme do X-Men, aqueles que são mais antenados nessa coisa de super-herói vão entender o que eu estou falando. Se você não conhece, eu posso te indicar para você ver. Existe um filme dos X-Men que é denominado Primeira Classe. E ele fala ali dos primórdios, de como começou a escola de treinamento de novos mutantes, e é a história do filme, dos quadrinhos também. E é interessante que o professor Xavier, que é um dos pioneiros da escola, ele não tem todos os poderes. Ele é um telepata, então ele consegue ler mentes, e até mesmo por meio desse acesso mental, ele consegue até paralisar, controlar pessoas. Tem outras linhas do poder dele, mas eu vou focar só nessa porque é o que faz sentido para esse momento. E eu me lembro que na ocasião ele foi treinar um jovem que estava aprisionado porque ele tinha um poder que saíam argolas do tronco dele e elas saíam desordenadamente, feriam pessoas, destruíam lugares
e ele mesmo optou pelo isolamento numa prisão perpétua para não machucar ninguém. E quando o professor tomou conhecimento da existência desse rapaz, ele foi até ele e ofereceu ajuda. E nesse processo de ajuda, a gente vê que o poder que ele tinha era avassalador comparado ao poder do professor. Ele tinha um poder destrutivo muito grande. E o professor, juntamente com um outro professor que chegou posteriormente, que era muito inteligente, eles começaram ali a criar mecanismos para que aquele jovem pudesse centralizar o seu poder. E eu me lembro que quando eles vão para a primeira sala de treinamento, que o professor diz ao jovem, vai, solta aí teu poder para a gente ver como é que tá. Ele coloca um manequim no meio do salão e manda o jovem atirar. Aí ele libera o poder, acaba com tudo à volta, menos atingir o manequim. E aí aquele professor, ele viu, ele começou a perceber que esse jovem precisava focar, ele precisava ali, de alguma maneira, centralizar o poder para poder atingir o seu alvo. E o papel do mentor é exatamente esse. Ele não precisava saber liberar o mesmo poder, mas ele tinha a instrução, ele tinha a habilidade de dar a instrução que aquele aluno precisava para desempenhar melhor o seu trabalho. E a gente vê que, à medida que ele foi aprendendo a domar o poder, a centralizar, a focar e, consequentemente, juntamente com esse outro professor, criar um aparelho que foi acoplado aqui no seu peito para poder, no seu tronco, para poder liberar o poder. Então, tudo isso foi um processo que se estabeleceu por conta de uma mentoria, de uma instrução, de um acompanhamento, de um discipulado. Então, eu vejo claramente isso. A gente não vai ter todos os poderes, a gente não vai saber fazer tudo, mas a gente tem a habilidade dada por Deus de liderar. A liderança, ela tem essa habilidade de dar as ferramentas, de ajudar as pessoas a desenvolverem o seu trabalho de forma conjunta para que elas possam fluir na plenitude daquilo que elas foram chamadas. Então, as características de uma equipe saudáveis são comunicação clara e frequente. Como eu falei, a gente precisa se comunicar. Se a pessoa não estiver acertando, ela precisa ser conscientizada disso. A gente não pode contar com a intuição, que as pessoas vão entender tudo sozinhas. A gente tem que se livrar disso e ajudar as pessoas. Eu uso ferramentas como perguntas. Ao invés de chegar cruamente e dizer que as pessoas estão erradas, eu pergunto para elas: você não acha que isso poderia ser feito dessa forma? Ou você já percebeu que isso poderia ser feito desse jeito? Você já pesquisou se isso poderia ser feito dessa forma? Você se inteirou, você estudou? E isso vai fazer com que desperte na pessoa o interesse. E isso é um jogo ali que você vai desempenhando na sua vida. Você vai aprendendo e você vai aplicando. Aprende e aplica, aprende e aplica. Porque aí, de fato, você vai ajudar as pessoas. E não só descarregar insatisfação. Porque, como eu falei no início, isso é da carne. Né? Sempre transmitir insatisfação. Sempre está desgostoso. Nada está bom. Ninguém fez nada que preste. Irmão, isso é errado. E a gente precisa ter vigilância para não incorrer nesse erro. Confiança mútua e interdependência. A gente precisa da credibilidade, a gente precisa, uma vez que respeitou os processos, a gente precisa respeitar e dar credibilidade e entender que a gente precisa uns dos outros, não somos autossuficientes, somos interdependentes, trazer clareza nas funções e papéis. A gente precisa deixar claro quais são as esferas de atuação de cada ministro, de cada liderado, para que eles saibam exatamente qual é a esfera de atuação deles e, consequentemente, algo que é muito importante, reconhecimento e encorajamento constante. Guarde isso no seu coração. A gente não só tem a participação de Deus no ministério, entendo o que eu vou falar, mas também existe a tentativa do diabo de atrapalhar. Então a gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que só Deus está agindo, não tem oposição,
não tem forças contrárias, não tem nada que vai impedir esse ministério. Existem forças que estão conspirando constantemente para tentar parar você e aqueles que estão com você. Então, o seu e o meu papel, claro, orar, interceder, assim como Jesus fez com Pedro, dizendo que o diabo queria peneirá-lo, mas ele intercedeu por ele. Então, nós podemos interceder pelos nossos irmãos que estão ali sendo liderados por nós. Mas uma coisa também que a gente precisa é cultivar um ambiente de honra, de reconhecimento, de celebração, para que elas não incorram em tentações malignas, como desencorajamento, desânimo, esfriamento, porque na ausência do reconhecimento de encorajamento, certamente haverá a tentativa de entristecimento, de esfriamento, de descontentamento, de desânimo. São setas que o diabo vai lançando. Então a gente precisa estar orando e também cultivando a honra no nosso ministério para que as pessoas não incorram no engano de Satanás. Quando Satanás quis tentar Jesus e você conhece as tentações, você vai ver que ele queria trazer dúvida a Jesus sobre a sua filiação a Deus Pai, dizendo: se tu és filho de Deus, faz isso, isso e aquilo. Só que antes da tentação, Deus falou para Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a voz do Pai veio antes da voz de Satanás. A voz do líder tem que vir antes da voz do inimigo, do adversário. Então, a gente precisa ter uma cultura de reconhecimento e encorajamento para que a voz de Satanás não prevaleça. Porque, de fato, quando você tem clareza sobre a sua importância e o seu valor dentro do ministério que você está, quando o diabo quiser trazer um engano, uma mentira, que geralmente é engano, é mentira, quando ele trouxer um engano e uma mentira, não vai ter força. Por quê? Antes, a voz certa já foi liberada, a palavra certa já foi liberada. Então, isso é muito importante. Filipenses 2, Paulo disse: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Uau! Não se preocupem somente com os seus interesses, mas também com os interesses dos outros. Então isso é maravilhoso. E uma coisa importante, se você quer, se você quer colher reconhecimento e encorajamento, então que isso seja a sua semente. Não há colheita onde não há plantação. Então seja intencional nisso e você vai colher também aquilo que você tem plantado, né? Uma pergunta para reflexão: sua equipe está alinhada ou você está fazendo tudo sozinho? Isso é uma coisa muito importante. Ponto número 4, e a gente já está caminhando aí para o encerramento da nossa reunião de hoje. O líder espiritual é, antes de tudo, um apacentador. Nós temos falado isso e vamos reforçar nesse tópico, porque é muito importante. Porque, de fato, isso exige de nós, como líderes, proximidade, escuta, zelo e intervenção amorosa na vida das pessoas. Quando Jesus fala sobre o pastoreio, ele fala que o bom pastor, na figura dele mesmo, João 10:11, em seguida, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vem vir o lobo, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem interesse pelas ovelhas. Olha como isso aqui é sério. Então Jesus está falando sobre pessoas que atuam de forma desautorizada no ministério. Lembra do que eu falei sobre pessoas que querem calçar o sapato do ministério, do ministro, porque querem a vantagem, querem o reconhecimento, querem salários, querem vantagens humanas?
não é por conta das pessoas. Como eu falei, o nosso maior cuidado, a nossa maior intenção como ministro deve ser cuidar de pessoas e não de coisas. Isso faz parte do enredo, mas não é o principal. Pedro também disse, 1 Pedro 5,2, pastorei o rebanho de Deus que está entre vocês, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas com dedicação, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Quem está falando isso? O apóstolo Pedro. Não é o pastor Pedro, mas um apóstolo que foi chamado por Jesus para apacentar as suas ovelhas. Então, um líder ele precisa estar ali atentando para as áreas de cuidado, que são, primeiro, espiritual, com alimento da palavra, oração, acompanhamento por meio da visitação, no âmbito emocional, escutando, apoiando em momentos de crise. A gente não só pode estar junto das pessoas no churrasco, a gente também deve estar junto das pessoas nos velórios, nas doenças, nas crises emocionais. Isso é importante. A gente não pode simplesmente dizer que Deus te ajude, se Deus já nos colocou na vida delas para ajudá-las. Olha como isso é paradoxal. Você apenas dizer que Deus te ajude se você foi levantado para ajudar. Não é uma fuga de função? Número 3, familiar, orientando, intercedendo, estando ali presente nas demandas que são apresentadas, que são ali cabíveis, porque, como já falamos, a gente não pode ser inconveniente, não pode entrar onde nós não fomos convidados. Então, tem que ter sabedoria nisso, porque nem todo mundo que diz fique à vontade realmente está te deixando à vontade. Nós já passamos por coisas assim nesse período que estamos liderando o ministério e a gente tem visto que as pessoas no momento de empolgação elas chegam e dizem não, fique à vontade para falar, fique à vontade para dizer onde a gente precisa melhorar, e quando você coloca só a pontinha do dedo para ajudar, as pessoas dizem, ei, quem você pensa que é para falar da minha vida pessoal? Então, a gente tem que ter cuidado. Claro que instruir as pessoas a entenderem a nossa parte, aquilo que a palavra nos dá como respaldo e atuação, e elas precisam também permitir isso. Porque se porventura, mesmo a gente tendo esse respaldo de ajudar, as pessoas não quiserem ajuda, aí elas vão ter que se arrepender e se ver com Deus, e não é nossa responsabilidade. E por fim, não menos importante, ministerial, dando suporte, acompanhamento, discipulando. Então essas áreas elas compreendem o apacentamento, a ajuda que o corpo ministerial precisa para que tudo esteja saudável e no seu devido lugar. A gente não pode deixar isso aí como algo supérfluo, né? Mas de fato a gente tem que colocar isso numa cadeia de prioridade. A gente deve estar de forma intencional observando. Eu estou atuando nisso, eu estou dando mais atenção numa coisa do que a outra. Tem um livro muito bom que eu deixo também como recomendação, que é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. Eu particularmente brinco dizendo que eu reformularia esse título dizendo quem é você quando só Deus está olhando, porque Deus está olhando sempre, independente de ter pessoas ou não. Mas ele fala sobre caráter, e quando ele vai estabelecer ali pontos de caráter, ele mostra que a gente não deve se dedicar a apenas um ponto em detrimento do outro. A gente deve trabalhar de forma simultânea os pilares do caráter para a gente poder desenvolvê-los. Então, de fato, a gente precisa olhar para essas competências espiritual, emocional, familiar e ministerial e equilibrá-las de uma forma a trabalhar simultaneamente e não só atuar naquilo que a gente gosta mais. Lembre-se, ministério não é feito por preferência pessoal, é feito por necessidade, por aquilo que Deus aponta como necessário. Então, observe essas coisas e age de acordo com o que é necessário. Então,
Vamos para o nosso quinto bloco e último, que diz respeito à boa gestão de finanças e recursos. A gente precisa entender que isso faz parte da nossa fidelidade como ministros. É certo que a prioridade são vidas, mas as outras áreas que tangem o cuidado com as pessoas e a vida das pessoas também está ali alinhado com a nossa responsabilidade. E a gente não pode ser negligente com essas coisas, porque é por meio destas, em especial, que muitas vezes as pessoas ali caem em escândalos, né? E isso é muito delicado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 está escrito: além disso, o que se requer dos dispenseiros, ou dos ministros, é que cada um deles seja encontrado fiel. 2 Coríntios 8, 20 diz: evitamos assim que alguém nos critique quanto à forma de administrar essa generosa oferta, pois procuramos fazer o que é correto, não apenas diante do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, não existe fidelidade que seja oculta. A fidelidade ela precisa ser vista por todos. A gente precisa ser verdadeiramente ali vistos como transparentes na nossa maneira de liderar e principalmente no que tange a questão financeira, porque infelizmente é algo que pode ter problemas e vocês sabem disso, não precisa ser exaustivo na explanação, mas é uma área muito delicada onde muitos têm sido ali motivo de escândalo para o reino de Deus. E o que nós podemos fazer para evitar, a gente tem que fazer, principalmente no detalhe de só falar de dinheiro. A gente precisa ter muito cuidado para não ser um ministério que pega essa linha que tudo é dinheiro, tudo é bem material, tudo é recurso. A gente precisa ser equilibrado. Não quero dizer que a gente vai deixar de falar, mas a gente não só pode falar, porque acaba sendo um outro extremo, a ausência de falar e o excesso de falar. E a gente tem que ter cuidado para não ficar ali repetindo, repetindo e falando exaustivamente. A gente precisa discernir pelo Espírito como tratar. A Bíblia fala de dinheiro? Fala. Jesus falou de dinheiro? Falou. Aqui nós estamos falando sobre esse assunto? Sim. Mas é um setor dentro de um aglomerado de assuntos. Então, até aqui a gente viu 4 competências que a gente citou lá em cima um ponto a respeito dessa questão de administração financeira, que a gente não só falou de finanças, falamos de finanças, recursos e energia, como coisas que nós precisamos fazer com sabedoria. Mas a ênfase não é a financeira. Não é quanto a gente vai arrecadar, porque a gente tem que aumentar a arrecadação, porque a gente tem que, uau, tem que ter tudo do bom e do melhor, um porcelanato e cadeiras acolchoadas, ar-condicionados e etc., LED, telão, não sei o quê. A gente precisa colocar o foco no lugar certo. Se os nossos principais investimentos não são em pessoas, então a gente precisa organizar isso aqui. A gente precisa rever e a gente precisa organizar de forma intencional aquilo que a gente está fazendo com os recursos financeiros e, consequentemente, com os outros recursos, com tudo aquilo que tange o ministério. A gente precisa transmitir valores como excelência, cuidado, reverência, porque de fato, uma vez que nós doamos, que entende-se que um líder ele é o primeiro doador do local que ele lidera, né? Por favor, a gente pode não ser o maior doador, porque a gente não tem essa vaidade de querer ser o maior, mas é certo que seremos os primeiros. Em alvos financeiros, em propósitos, dízimos e ofertas, nós temos que ser os primeiros. A gente tem que dar o exemplo sendo doador, sendo generoso naquilo que a gente faz. Antes da gente instruir as pessoas, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo com é, fidelidade aquilo. E uma das coisas que a gente precisa entender é, uma vez que esse dinheiro é investido no reino, ele precisa ser tratado com respeito, ele precisa ser tratado com de fato temor, porque não é nosso, é do Senhor. Então aquilo que é comprado, que é recebido como doação,
precisa ser tratado como algo do Senhor. Então não vamos tratar as coisas de qualquer forma, quer seja um cabo, uma cadeira ou qualquer outra coisa. A gente precisa aprender a lidar com esses recursos, administrar as finanças e administrar os recursos, para que de fato sejamos fiéis no pouco, para que o Senhor nos acrescente no muito. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro notebook, eu até gosto dessa história porque foi de fato uma intervenção divina ali no que aconteceu, onde a gente ganhou aquele notebook e eu tinha um zelo muito grande por ele. Todas as vezes que eu utilizava ele, eu limpava, eu colocava lá o protetor de teclado para não estar tocando na tela, porque naquela época não tinha os recursos de hoje, então o teclado encostava na tela e podia marcar a tela. Então eu colocava lá a película que veio para proteger a tela, então eu guardava no case. E eu me lembro que uma vez eu estava num grupo de estudo da faculdade e uma das pessoas que me viu fazendo esse ritual depois do estudo disse: "Ah, isso aí é só no começo, depois você não tem nem mais paciência de fazer isso." E eu já estava há meses com aquele notebook. Eu disse à pessoa na hora, ela até ficou meio sem jeito, né? Porque eu aprendi que se eu quero alcançar algo além, eu tenho que ser fiel e excelente no que está hoje nas minhas mãos. Eu me lembro que, com o passar do tempo, infelizmente, esse notebook deu um defeito no leitor de DVD e eu mandei para assistência, estava no coberto pela garantia e ali a garantia foi acionada e esse notebook foi enviado para a empresa lá, para a fábrica, e me disseram que foi aprovado me dar um outro notebook, porque já tinha passado um tempo, aquele modelo foi descontinuado, então eles não tinham peça de reposição e iriam me dar um notebook equivalente naquele tempo àquele notebook que eu estava enviando para eles. Passou-se um tempo e aí depois de um tempinho eu recebi a ligação da assistência dizendo que estava chegando o notebook que a empresa tinha mando. E eu pedi, né? Fiquei animado com aquilo e pedi: você pode me antecipar o modelo, o nome do modelo para eu pesquisar aqui na internet? E ela me passou, quando eu coloquei no computador, eu quase caí da cadeira. Eu estava no trabalho na época, eu quase caí da cadeira, porque o notebook que eles estavam mandando era 3 vezes mais caro do que o notebook que eu tinha. Então, só para você ter ideia, eu recebi um notebook zero, novo e extremamente avançado, que até hoje está conosco. A gente usa ele lá no Recife. Ele está sendo utilizado lá na área de transmissão dos cultos até hoje. Faz muito tempo. Meu Deus, eu acho que foi em 2009, 2010, por aí. Olha o tanto de tempo. E esse notebook ainda tá lá, tá funcionando. Por quê? Porque na época ele era o top de linha. Mas o que eu vi com isso? Sorte? Acaso? Não. Fidelidade sendo honrada por Deus. Porque, de fato, nós cuidamos, zelamos por aquele que estava na nossa mão, e quando um outro chegou, chegou ainda melhor. E eu poderia citar aqui vários exemplos, tá? Mas eu vou me focar nesse do notebook porque a gente está já com o nosso horário bem avançado e eu quero poder encerrar com vocês aqui esse nosso treinamento, tá bom? E eu creio que o Espírito Santo continuará ministrando, porque a obra dele continua, ainda que tenhamos encerrado a nossa aula. Então, transmita esses valores para os liderados. A gente precisa cuidar das coisas do Senhor. A gente não pode achar que é normal que os equipamentos de uso da igreja estejam quebrados, estejam enferrujados, estejam mofados. A gente precisa cuidar, fazer a manutenção, porque de fato isso também comunica a nossa seriedade com as coisas do Senhor. E para a gente estabelecer aqui os princípios de mordomia bíblica, primeiro, transparência, prestação de contas, que as pessoas possam saber e ver o que está sendo feito com aquilo que elas têm confiado àqueles que estão debaixo ali de uma ordenança de Deus de liderança. Contas pagas em dia, melhorias naquilo que diz respeito à estrutura de onde a gente se reúne,
investimento em vidas, a disponibilidade de atender a necessidades do rebanho, tudo isso vai comunicar que há uma gestão bíblica sendo realizada naquele lugar. Se não existe isso, é perigoso, principalmente pelo fato de que, se as pessoas veem que só o pastor ou o líder está prosperando, mudando de carro, viagens caras, roupas caras, e as pessoas e o lugar vai de mal a pior, então isso aí é um sinal de que há uma gestão sendo feita da maneira errada. E com isso eu não estou dizendo que aqueles que trabalham no Evangelho, eles não devam ser remunerados, eles não devam ser ali agraciados, isso é bíblico. E todo trabalhador é digno do seu salário. Mas a gente precisa ser justo. A gente não pode andar de maneira desproporcional, principalmente quando a régua ela é estabelecida por nós mesmos. Então, a maneira segura de se caminhar nesse sentido é quando outras pessoas, além do líder, do pastor e da sua família, fazem ali a gestão desses recursos. É importante que tenha pessoas que vão estar ali acompanhando o que está sendo feito, vão ter participação na gestão. Tudo isso vai gerar credibilidade, confiança e o principal, fechar a porta na cara do diabo para isso não se tornar uma brecha aí para ele atuar, porque não brinque. E essa área é uma das áreas que mais o diabo atua, é justamente na avareza, na ganância, na soberba nesse sentido. Então, cuidado, guarde-se da avareza. Se você sabe que tem problema nessa área, então treine pessoas para gerenciar as finanças e não fique se expondo desnecessariamente nesse sentido. Cuidado com cartões. Quando você tem um CNPJ, é natural que, consequentemente, você tenha ali cartões corporativos. Cuidado com isso. Não faça disso o seu cartão de uso pessoal. E tem muita gente que não sabe separar as coisas. O fato de você ser o líder de um ministério não te faz dono das coisas do ministério. O que é do ministério é do ministério. Você é apenas um dos servos que estão ali trabalhando no ministério. Então é importante ter consciência disso. Use o seu cartão, use o seu CPF, mas o que diz respeito ao CNPJ, ao ministério, que seja voltado para o ministério, porque isso também é motivo de muita gente ter problema. Isso acontece no âmbito empresarial, pessoas que não sabem separar o caixa de suas empresas, de seu lucro, e acabam misturando tudo e não conseguem pagar funcionário, não conseguem ter uma renda ali clara sobre o seu negócio. Então, tudo isso é problema de gestão e a gente precisa aprender a gerir para não cair nesses erros que são tão básicos, né? Mas peça ajuda ao Espírito Santo e estude sobre isso também, para poder caminhar seguro aí no que diz respeito a ter uma vida santa com relação a isso. Número 2, sabedoria. Gastar com propósito e não por emoção. A gente precisa ter o domínio próprio aí atuando para não agir no impulso das coisas, não agir por uma mera necessidade sem ter um conhecimento do assunto. Será que o que eu tenho já não pode ser explorado para resolver uma situação? Então, tudo isso vai fazer parte aí da sabedoria envolvida na nossa liderança. Porque de fato a gente vai pôr as coisas na balança, é o tempo para isso, a gente tem outras prioridades, então vamos fazer aquilo que é primordial e não aquilo que é emocional, porque isso também pode atrapalhar o processo. Pode trazer um bem no momento, mas que vai trazer um furto do nosso futuro. Né? Certo homem de Deus disse que quando você compra exaustivamente no crédito, você está sempre roubando do seu futuro para encher o seu presente. Então isso é muito delicado e precisa ser feito com sabedoria. Mordomia. O terceiro princípio de mordomia bíblica é a própria mordomia. Entender que tudo pertence a Deus e que a gente aqui só está como administrador, como gestor daquilo que é de Deus e não nosso. As ovelhas não são nossas, o que os ativos do ministério não são nossos, tudo é de Deus. Se você doou algo seu para o ministério, aquilo não é mais seu, é de Deus.
e precisa ser revertido para o próprio Deus e para o próprio reino. Ah, a gente não vai mais usar, a obra fechou, não vai mais avançar, então veja uma forma de usar aquilo para Deus e não para benefício próprio. E o princípio da generosidade. Semeie no reino com liberalidade, que é o antídoto e a vacina contra a vaidade, contra a cobiça, contra a avareza, contra todas essas coisas que são ruins para um líder. É a generosidade. Você quer correr para longe da avareza, para longe da cobiça, então seja generoso ao extremo. Seja um homem e uma mulher que não tem o coração nas coisas, mas tem um coração doador para ver a obra avançando e o reino cada vez mais crescendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, com isso, a gente encerra a nossa sessão de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu agradeço a todos que se conectaram até aqui e quero encorajar mais uma vez: compartilhem esse material com quem você identifica que precisa e traz aqui para estar junto conosco. Eu pretendo manter o grupo ativo desse treinamento para a gente poder, se você desejar continuar participando, a gente poder estar ali desenvolvendo outros projetos e até mesmo ajudando a aquilo que virá, né, no posterior. Se você precisar de alguma ajuda, de algum conselho, de alguma consultoria, de alguma natureza, dentro dessa perspectiva de liderança, o grupo está ativo para a gente poder estar ajudando e estamos à disposição, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite, um excelente dia se você está escutando essa gravação posteriormente. E se você tiver alguma dúvida, manda lá no grupo que eu vou ter a alegria de poder estar te ajudando e te respondendo em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Jesus não voltar antes. Shalom!